Corpo que pode ser aí transformado, pode parecer um ser humano de repente, né? Assim como aqueles anjos que vieram falar com Abraão. Então tinha um corpo como o nosso, né? Físico. Podem aí passar por uma janela, por uma porta, então um corpo diferente. Agora, eles não são a imagem e semelhança de Deus. Eu creio assim. Tópico 4, a terra ainda informe. Então Deus formou a terra antes dos 6 dias da criação. A princípio, informe e vazia, seria modelada pelo Espírito de Deus até que viesse a adquirir a forma atual. Então o comentarista ele admite que a terra foi criada antes dessa restauração aqui, do início do livro de Gênesis, mas ele acha que a terra foi criada já informe. Veja bem, eu já acredito que a terra foi criada perfeita e ela ficou dessa maneira aí. Eu acredito que esse caos que aconteceu na terra, ela ficar sem forma e vazia, eu acredito que foi causa da queda de Satanás, dos seus anjos, que vieram e acabaram com tudo. Esse é o trabalho de Satanás, é matar, roubar e destruir. Então eu creio que antes Deus já havia criado e que Satanás, ao cair aqui na terra, ao ser expulso do céu, ele e a terça parte dos anjos, então fizeram todo tipo de malignidade, né, de maldade e destruíram tudo. Então foi permitido a eles por Deus. Deus permite. Não foi Satanás que fez por conta própria, que podia fazer o que quisesse. Deus permitiu. Talvez até para que ele nunca mais fizesse isso. Quando ele viu o resultado que ele fez, então ele viu que até a própria casa dele ele destruiu. Então veja só que agora o que acontece? Deus organiza. Satanás não vai mais morar, não vai mais ter domínio sobre a terra, até o quê? Até a grande tribulação, quando novamente ele terá o domínio. Durante a grande tribulação, 7 anos aí, a terra será governada por Satanás, pelo anticristo, né, que será o representante aí de Satanás. Então, enquanto não chega aí a grande tribulação, Satanás não tem direito mais de destruir a terra como ele destruiu antes, embora ele esteja sempre estimulando o homem a destruir. Então o ser humano é que tem feito isso. Então instigado, orientado por Satanás. Mas Satanás mesmo não pode mais fazer isso. Então a terra foi restaurada por Deus. Veja bem que quando ele chega à terra era sem forma e vazia. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai restaurar essa terra, organizar. O Espírito Santo está ali por quê? Porque o poder para organizar a terra, para restaurar a terra, vem do Espírito Santo. Veja bem, Deus é aquele que planeja, arquiteta. Então ele planeja, ele planejou aqui a terra para o ser humano viver aqui. Então ele planejou. Quem é que vai executar isso? Quem é o verbo de Deus, a ação de Deus? Quem é que faz o que Deus projeta? É Jesus. E quem é que dá o poder para fazer o que é preciso fazer? É o Espírito Santo. É ele quem revela o que o Pai planejou e o que o Filho executou. E ele que capacita, dá o poder para se fazer aquilo que precisa fazer. Então veja só, a Trindade está aí. Na palavra de Deus, em Gênesis, né? O princípio da Trindade já está aí. Tanto é que nós vamos ver que lá diz, façamos. Está no plural. Então Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas. E pode ver que quando Deus vai criar a terra, está aí Deus ordenando, mas está dizendo o quê? O Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Porque sem o Espírito Santo não tem jeito de fazer nada. Ele é que dá o poder para fazer, para realizar. Então veja só que a Trindade, ela existe, não era conhecida pelos homens. E até hoje, os judeus, a maioria dos judeus, nem reconhece a Trindade. Não conhece essa triunidade. Nem conhece, nem reconhece, nem aceitam. A maioria deles. Por quê? É preciso de fé. É preciso conhecer Deus. Cremos que, por exemplo, Abraão sabia, conhecia alguma coisa sobre a Trindade. Então nós cremos que os homens de Deus realmente tiveram uma iluminação de Deus para conhecer a Trindade. Mas os outros, a grande maioria dos homens, nunca conheceram no Antigo Testamento. E muitos ainda continuam sem reconhecer, sem conhecer, sem entender a Trindade. Não podemos esquecer que antes
Então no universo já havia luz. Agora depois é criado o quê? Uma luz para a Terra na sua restauração. Então já existia luz. Agora Deus vai criar o quê? O Sol e a Lua que vão iluminar a Terra. Agora é específico para a Terra, uma iluminação para a Terra. Então é criado aí o Sol para iluminar de dia e a Lua para iluminar de noite. Então aí Deus vai colocar luminares, as estrelas, né, o Sol e a Lua, lá na noite, tá, para funcionar. Então vai haver a separação. Quando a Terra girar, então de um lado o Sol está aparecendo, é dia. Do outro lado, a luz do Sol não bate, é noite. Então do outro lado, o que vai iluminar a Terra? A Lua e as estrelas. Do outro lado, é dia, então é o Sol. Então a Terra vai girando, o Sol vai iluminando. Onde estiver na frente aqui do Sol, é dia. Onde estiver do outro lado, é noite. Precisamos entender que Deus criou-a para funcionar assim. Então a Terra gira em torno do seu próprio eixo, mas o Sol está lá parado, a Lua está lá parada, né? Todo esse sistema gira, bem mais devagar o sistema completo, mas a Terra gira um pouco mais rápido. Então vai formando aí os dias, as noites, né? Vai formando aí os meses, as estações. Então temos aí na parte 3 a ordenação da Terra. Tópico 1, o Espírito Santo da criação. Tópico 2, tarefas ordenadas. Então no tópico 1, o Espírito Santo da criação. O Espírito Santo pairou sobre as águas. Gênesis 1, 2. Ele esteve presente e desempenhou um papel ativo na obra da criação. O que vemos pelo relato bíblico é que a cada dia Deus fez uma tarefa diferente, mas ordenada, para que a vida fosse possível em nosso planeta. Então cada dia Deus fez uma coisa bem ordenada, foi criando aos poucos, foi preparando o planeta para ser a habitação do ser humano. Quem deu o poder para que tudo isso fosse realizado é o Espírito Santo, por isso que ele é citado. Veja bem, por que Satanás não pode mais destruir o planeta como se acredita que antes ele havia destruído? Porque agora o Espírito Santo está na Terra todo o tempo. Então se nós olharmos, a Bíblia diz que há um que o impede, né, de fazer o que ele quer. Quem é? O Espírito Santo, que tem o quê? A força, o poder para combater Satanás e seus demônios. Então ele não é capaz de fazer tudo o que ele quer, porque existe um controle do Espírito Santo. Tópico 2, tarefas ordenadas. Em sua obra, a cada dia, Deus agiu de forma bem específica, organizando o cenário em que seria colocada a vida em nosso planeta. Primeiro ele preparou o mundo para receber os seres vivos, depois os criou. Ele primeiro criou o ambiente em que viveríamos, para depois nos criar. Então veja bem, para criar o ser humano, era preciso criar uma situação, uma morada, para que esse ser humano pudesse sobreviver. Então veja bem que Deus criou todas as condições para a sobrevivência do ser humano. E essas condições tinham que ser o quê? Por exemplo, aí, a gravidade, o ar que nós respiramos, a água para bebermos, né? As árvores, os frutos, as ervas para nós comermos, os peixes. Então Deus foi criando todas essas coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Aí os animais, né? Então Ele foi criando. Então a última coisa a ser criada foi o ser humano, porque agora já estava tudo pronto. Então Deus agora pode colocar o ser humano na Terra, por quê? Porque vai haver condições dele sobreviver. Então lembre-se que Deus, ele não tem aí princípio de dias nem fim de dias, porque às vezes a pessoa fala, mas quem criou tudo? Deus. Mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus, ele era, é e sempre será. Ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Então para nós podemos conhecer o início da Terra e o final da Terra. Nós vamos ver o final da Terra. A Terra vai ser destruída pelo fogo, como está escrito por Pedro, né? Então, vai acontecer? Vai. Nós podemos ver isso quando nós estivermos lá com Deus, na vida eterna com Deus. Então nós vamos ver o final da Terra. O início nós não podemos ver, nós não estávamos lá no início, né? Mas Deus estava. Então ele vai ver o início e o fim da Terra. Assim como ele viu o início de toda a criação, porque foi ele que criou.
Ele pode também ver o fim da criação e fazer tudo de novo, do jeito que ele quiser. Então ele é Deus, está no controle de todas as coisas. Surgiram aí várias teorias, né? Teorias do Big Bang, a explosão que criou os planetas, a teoria de Charles Darwin, falando aí sobre a evolução, né? O evolucionismo. Teorias dizendo que o homem é descendente aí do macaco, que foi evoluindo, começou a se sentar e a cauda acabou, não sei o quê. Mas então me diz, por que ainda existe macaco e ainda existe ser humano? Se o macaco evoluiu para o ser humano, então o macaco tinha que ter desaparecido. Mas continua macaco sendo macaco, homem sendo homem. Então é uma grande mentira essas coisas, são invencionices dos homens que querem contradizer a palavra de Deus. Na verdade, é isso que existe. Então veja só, não existe essa evolução como essas teorias aí afirmam. Isso aí, existem outras várias teorias. As principais são essas aí. Mas o que importa é que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não ensina isso, não diz sobre isso. Então nós temos que acreditar na Bíblia. Existe a evolução do ser humano? Sim, o ser humano vai criando as coisas, vai construindo, vai criando. Isso é uma evolução na inteligência do homem, do poder criativo que Deus deu ao homem de crescer, desenvolver-se, o desejo de ter mais, de possuir, né, as coisas, possuir sabedoria, de possuir aí propriedades, essas coisas. Deus colocou no ser humano e ele vai crescendo no seu conhecimento e vai inventando novas coisas, criando novas coisas, tudo orientado por Deus. Tudo Deus é que dá inteligência para o homem para que ele possa crescer cada dia mais, possa cada dia ter mais conforto, mais facilidade, mais rapidez para viajar de um lugar para o outro, né? Temos hoje a comunicação hoje global, nós podemos saber o que está acontecendo no outro mundo, na mesma hora que acontece lá. Tudo isso aqui é uma sabedoria que Deus deu para o homem. Na parte 4, a criação da luz. E houve luz, tópico 1, tópico 2, a luz inicial. Então, tópico 1, a criação da luz no primeiro dia do universo é carregada de significados. Embora o Criador dela não precisasse, a criação a reclamava. Sem luz, a vida seria impossível. Então essa luz que Deus criou é uma luz necessária. Nós sabemos que existe a fotossíntese, né? É preciso essa luz para que as plantas cresçam, desenvolvam. É preciso a luz para que o ser humano viva sobre a terra. Então há necessidade da luz. Então essa luz que Deus criou, essa luz não é a primeira luz. Já existia uma luz, mas essa luz foi criada para quê? Para que o ser humano e a terra produzisse, vivesse corretamente. Precisa haver luz. E Deus criou então a luz para que tudo isso funcionasse corretamente. Vamos falar assim, o ecossistema, né, funcionasse corretamente. Depois no tópico 2 fala da luz, a luz inicial. Então, antes de Deus restaurar e colocar essa luz, já existia uma luz. Então, vamos ver aí, no tópico 2 diz, olha, a luz de Gênesis 1:3 não era proveniente do sol, pois este só viria a ser criado no 4º dia. Ela provinha do próprio Deus. Luz semelhante, porém, mais gloriosa haverá na Jerusalém celeste. Apocalipse 22:5. Então, em Apocalipse fala que na Nova Jerusalém não vai haver mais esse sol para dar essa luz. Não vai ter mais necessidade desse sol. A luz virá do próprio Deus. Então essa mesma luz que virá do próprio Deus é a mesma luz que já existia antes. E também acreditamos que quando Deus criou o universo, Ele colocou a luz no universo. E essa luz que existia antes de ser restaurada essa luz na terra, já era uma luz que Deus havia criado antes. Mas não brilhava agora na terra. Então a terra, nós vamos ver que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, e ali havia trevas. Então Satanás, ele conseguiu destruir tanto a terra e a parte celestial em volta da terra que existia antes do segundo céu ali. Então ele destruiu tudo, ficou em trevas, ele conseguiu acabar com tudo. Veja só. E agora então Deus teve que restaurar tudo isso. Isso é uma explicação que eu estou dando, não sei se é certeza. A Bíblia não diz isso. Então nós entendemos que seja assim. Então agora havia um caos e havia escuridão. E Deus teve que criar a luz para desmanchar essa escuridão.
Então Deus restaurou todas as coisas. Antes mesmo de fazer o sol, ele fez a luz.